Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 24. Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor Deus poderoso, que diz assim: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Amém? Deixa eu ler de novo. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Algumas versões irão dizer assim: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de azeite. É a mesma coisa. Entendeu? Aqui está havendo uma promessa de Deus. Uma promessa que na verdade são três. Eu quero basear a mensagem de hoje, a mensagem de Deus, no seguinte tema: as promessas de Deus para os tempos de crise. O que é que Deus promete para nós em tempos de crise? Vocês já viram aquele cartaz que as pessoas colocam, aquele adesivo nos carros? Aquele adesivo mentiroso que diz: eu não tenho crise. Mentira, tem. Todo mundo tem crise, atravessa por crise. Agora a segunda parte está certa: eu tenho Cristo. Todo mundo tem e atravessa por crises. Essa enfermidade que você está passando não é uma crise? Essa dificuldade financeira que você está passando não é uma crise? É. Quem tem Cristo também passa por crise. E nesta noite eu quero falar sobre as promessas de Deus em meio às crises. E aqui nessa noite chegaram pessoas passando por crises. Quem sabe na família, quem sabe na vida financeira, quem sabe no seu trabalho. Talvez a crise seja aqui dentro, no seu interior. Talvez a sua crise seja com um vizinho, com o seu patrão. Você sabe qual é a crise que você está passando. Mas Deus tem promessa para o seu povo nesses tempos de crise. E a promessa de Deus aqui, em meio às crises, as promessas são: no meio das crises, providenciarei trigo. No meio das crises, providenciarei vinho. No meio das crises, providenciarei óleo. As eiras se encherão de trigo, sim, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Então, digam comigo, neste momento, repitam comigo as três palavrinhas: trigo, vinho e óleo. Trigo, vinho e óleo. Quais são as promessas de Deus para nós em tempos de crise? Trigo, vinho e óleo. Agora eu gostaria que esse lado aqui dissessem as três promessas, as três palavrazinhas em tempos de crise. Mais forte. Jantaram ou não? Vamos, gente. Ainda bem. Tá certo. Todo mundo. Se alguém perguntar para você quais são as promessas de Deus em tempos de crise para a igreja, isso é uma palavra profética de Joel que Deus lhe deu no tempo em que Israel passava uma crise terrível. Pense numa crise. Olhem para o capítulo 1
do livro de Joel. Olha a crise aí. Olha a crise no capítulo 1. Olha o que diz o verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Olha a crise. Nas lavouras do povo de Deus, existiram 4 ataques de gafanhotos. Ninguém mais colhia nada de suas lavouras, porque 4 tipos de gafanhotos atacaram as lavouras do povo de Deus. Primeiro veio o gafanhoto cortador, depois veio o gafanhoto migrador, depois veio o gafanhoto devorador e por fim veio o destruidor. Eram 4 tipos de gafanhotos que estavam atacando a nação de Israel. Então você plantava uma roça, uma lavoura, e esses 4 ataques de gafanhotos vinham sobre a lavoura e nada escapava. O gafanhoto era o cortador, primeiro o cortador, ele chegava na plantinha e começava a picar a planta, comer, colher, picar as folhas, aí ia embora. Daqui a pouco chegava o gafanhoto. Michele, estamos alegres também, irmã Michele, pela sua recuperação, viu? Vai em frente. Olha aqui, depois chegava o gafanhoto migrador. O que era esse gafanhoto migrador? Era um bando de gafanhotos que atacavam de repente. Era um bando que chegava de repente e também saía de repente, migrava de um lugar para outro com rapidez. Chegava e não apenas cortava, mas deixava a lavoura rasteira no chão. Quando aquele gafanhoto ia embora, chegava o devorador. O devorador chegava e acabava com cerca de 80% a 90% daquela produção que já havia sido prejudicada pelos 2 gafanhotos anteriores. Aí depois vinha o destruidor. E o que era esse gafanhoto destruidor? Se pegasse o dono da roça, também ele morria, porque esse gafanhoto destruidor tinha um ferrão tão forte, do qual saía um veneno que matava até o dono da roça, se ele estivesse lá. Então as lavouras estavam atacadas. Agora ninguém plantava mais nada, e quando plantava não colhia. O povo estava numa desolação total. Daqui a pouco o texto vai dizer no capítulo 1 que Joel tem uma direção de Deus. Digam comigo, direção de Deus. Irmãos, não tem hora que você está numa situação tão difícil e Deus dá uma direção. Quem já sentiu alguma vez na vida, no momento de dificuldade, uma direção? Levante a mão. E você viu que aquela direção não foi humana. Pode até ser que algum humano tenha sido usado por Deus, mas aquela pessoa veio diretamente enviada. Você recebeu uma direção e deu certo. Quem já passou por isso aqui? Se você já enfrentou essa maravilha na vida, glorifique a Deus agora. Então o profeta Joel agora está tendo uma direção para resolver a causa. E em síntese, a direção que Joel tem para eliminar a desgraça e a crise em Israel se resume numa palavra: diga ao povo de Israel que se santifique. Aleluia. Diga ao povo de Israel que se consagre a Deus. Diga ao povo de Israel que se humilhe. Diga ao meu povo que mudem seu comportamento. Diga ao meu povo que se consagre, que abandonem seus maus caminhos. Comecem pelos sacerdotes que ministram no meu altar, que ministram na minha casa. Isso tudo no capítulo 1 para passar para o capítulo 2. Diga aos meus sacerdotes que se humilhem, se vistam de pano de saco, do pior
do pior material, do pior tecido que existe, do mais barato, do mais chibunga que existe, como prova de sua humilhação. Diga aos meus sacerdotes que orem e lamentem, e gritem em voz alta, vestidos de pano de saco, clamem pela minha misericórdia, se consagrem ao Deus de Israel, que se fizer isso, vai mudar. Se existir consagração, se existir mudança de hábito, se o meu povo mudar seu comportamento, se o meu povo se voltar para mim, eu vou arrebentar com o que está arrebentando com o meu povo. Se esse povo se voltar para mim, eu vou repreender o gafanhoto cortador, o migrador e o destruidor. Eu só não vou destruir o devorador. O devorador eles vão vencer de outra maneira. São 4 gafanhotos atacando. Está atacando o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Repitam comigo, igreja, após mim. Vamos lá: cortador, mais forte, migrador, devorador e destruidor. Olha agora para cá, esses 4 gafanhotos, dizia o Senhor, estão atacando as lavouras do meu povo. Mas diga ao meu povo que se consagre, se derrame diante de mim, se humilhe diante de mim, que eu garanto de retirar 3 tipos de gafanhotos. Quem pode dizer amém? Se meu povo se santificar, se meus sacerdotes se santificarem, se meus sacerdotes buscarem o meu nome, em outras palavras, hoje, se orar, se jejuar, se me buscar, se subir monte, se buscar ao Senhor, se fizer a vontade de Deus, o Senhor estava dizendo para Israel: eu estou vendo 4 tipos de gafanhotos atacando o meu povo. Se consagra a sua vida a mim, eu destruo hoje 3 tipos de gafanhotos. Labassúria manarabacai. Aí você diz: bispo, e o outro gafanhoto? Eu digo depois, se Deus me disser. Aleluia. Então o Senhor está dizendo aqui, depois que ele diz ao povo que se consagre, começando do altar, começando da casa de Deus, da parte principal que é o altar, porque se a igreja não entende, passe a entender hoje. O lugar mais sagrado da igreja é esse aqui, toda a vida foi. O altar é o lugar mais sagrado que existe. A Bíblia Sagrada já diz assim: olha como estão os teus pés antes de entrarem na minha casa. A casa de Deus já é sagrada, imagina o altar. Então começa o profeta Joel dizendo que o altar se consagre, o altar seja diferente, que nós sejamos consagrados, que possamos buscar ao Senhor, nos entregarmos a Ele noite e dia. Clamem a mim, lamentai, sacerdotes, lamentai, porque o povo planta e não colhe, e não pode levar a oferta para a minha casa. Lamenta, sacerdote, lamenta, diácono, lamenta, presbítero, lamenta, pastor. Falem alto, gritem, clamem, se humilhem, e depois consagre o povo. Consagra o povo, sacerdote, consagra o povo, bispo, consagra o povo. Se o povo se consagrar, se o povo se humilhar, eu tiro 3 pragas. Então o que é que expulsam pragas? Consagração. Se consagrou, as pragas são extintas. Aleluia. Você vai ver no livro do profeta Joel, na leitura, que essa consagração afastariam 3 gafanhotos. O outro que não é afastado com uma simples consagração, que é o devorador, leia Malaquias 3, do 6 em diante, que vai dizer lá: quando você dizima, esse diabo sai. Toda vida que você entrega o dízimo, esse devorador é combatido. Quem diz amém? Quem é dizimista aqui, dê glória a Deus. Toda vida que você entregar seu dízimo, diga: está aqui, capeta, na tua cara, demônio. Aleluia, pronto. Aí Deus está prometendo, e eu vou chegando aqui ao final da palavra, que é rápida, mas profética. Deus está dizendo: se fizer isso, as eiras se encherão de trigo, digam trigo, e também de vinho e de óleo. Que é isso, gente? Por trigo, entenda pão, diga pão.
que é que Deus está dizendo? Se existir consagração, não vai faltar pão. A tua casa, os teus celeiros vão ter pão. Quem glorifica a Deus? Consagra a tua vida que eu mando pão. Aleluia. O Senhor providencia o pão para a tua casa. Se tiver consagração, terá pão em tua casa. E quando a Bíblia fala de pão, o que é que ela quer dizer com pão? Quando a Bíblia fala de pão, que trigo é a mesma coisa de pão, pão fala de provisão. Diga provisão. Pão fala de alimentação. Repita. Pão fala de fartura. Repita. Pão fala de sustento. Vai. E pão fala de força. Quando Deus diz assim: as eiras se encherão de pão, de trigo, quer dizer, na tua casa haverá fartura. Na tua vida vai ter fartura. Receba. Quando está dizendo que as eiras se encherão de trigo, está dizendo que o Senhor entrará em provisão na tua vida. Ele providenciará para a vida de quem se consagra a Ele. É a promessa do Senhor. Só quem acredita, levante a mão e glorifique ao Deus de Israel. Aleluia. Quando a Bíblia fala que as eiras se encherão de trigo, está dizendo: haverá alimento na tua casa, em meio a trevas, em meio às crises. Eu sou Deus que providencia em meio às crises. Não tenha medo de passar fome, porque ainda existem urubu para trazer comida. E se não tiver mais urubu, tem anjo de Deus para trazer pão e carne. Arabadarabassúria. Lamanarabracai. Quando fala de pão, fala de sustento. Sim, em meio à crise. Eu não quero saber se vem do norte ou vem do sul, se vem do leste ou do oeste, mas se Deus está prometendo trigo, Deus está prometendo sustento. O Senhor é quem te sustenta. A Bíblia diz: eu dormirei e o Senhor estará comigo, e me acordarei, porque o Senhor é quem me sustenta. Quem te sustenta não é o governo, quem te sustenta não é o ser humano, quem sustenta você é Deus. No meio da crise, Deus providenciou o pão e o trigo. Ele disse: as eiras se encherão. Aleluia. E pão também é um sinônimo. Quando a Bíblia diz as eiras se encherão de trigo ou de pão, está dizendo força. Todo homem fraco pode ser porque não está se alimentando bem. E todo homem que está fraco, geralmente, se ele se alimentar, ele cria força. O homem sem comer e sem beber, sem ter nada na sua panela, geralmente é um homem fraco. Então quando Deus diz as eiras se encheram de trigo, Ele está dizendo: eu fortalecerei a tua força, eu fortalecerei a tua vida. Diga ao fraco: eu sou forte. Deus está prometendo nesta noite, força para você, força para você, força para você, força para você. As eiras se encherão de força, de pão. Glorifique a Deus com as palmas. Mas não é apenas uma promessa de pão. Ele diz também: transbordarão de vinho os teus lagares. Digam vinho. Não preciso entrar em detalhe para falar para vocês que esse vinho não é o embriagante. É o suco da uva, puro, que se tomado em grande quantidade também embriaga. Mas o vinho, quando a Bíblia diz que as eiras se encherão de vinho, aliás, os lagares transbordarão de vinho. Quando a Bíblia fala de vinho, primeiro a Bíblia fala de alegria. Repete. Quando a Bíblia fala de vinho, ela fala também de coragem. Repete. Quando a Bíblia fala de vinho, ela fala de prazer. Repete. E quando a Bíblia fala de vinho, ela fala de saúde. Repita. Quando a Bíblia fala de vinho, ela fala também de mudança. Vai. Transbordarão de vinho os teus lagares. Deus está dizendo: em meio à crise, eu providenciarei vinho. E vinho é sinônimo de alegria. Não deixarei você triste na hora da crise. Eu sou o Senhor que te alegra.
No meio da crise não deixarei você de cabisbaixo, mas alegrarei a tua alma. Porque para o mundo a alegria é um sentimento, mas para nós a alegria é mais do que um sentimento. Para nós a alegria é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Por isso Paulo disse 14 vezes para uma igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Eis que vos digo outra vez: alegrai-vos. E alguém disse: Paulo, você já falou muitas vezes em alegria, numa carta só. E ele disse: eu não cesso de vos escrever as mesmas coisas. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Quem recebe o vinho da alegria do céu nesse tempo de crise, receba alegria. Você chegou triste, vai beber hoje o vinho do céu. Chegou aqui com tristeza, transbordarão de alegria os teus lagares. Transbordarão de vinho os teus lagares. Você chegou triste, pois receba a alegria do céu. A crise está preta, está velha, está grande, está, mas o teu Deus continua o mesmo. O vinho está providenciado. Quantos querem beber o vinho da glória de Deus nesta noite? Glorifique ao Deus de Israel agora. Aleluia. Quando a Bíblia fala de vinho, já falei, fala também de coragem. O homem que nunca bebeu vinho nesta terra sabe, não sabe, mas quem já bebeu sabe, que se o homem beber muito vinho, seja o altamente embriagante ou o comum, geralmente produz uma coragem no homem. Eu mesmo, quantas vezes antes de conhecer Jesus, que eu consumia o vinho embriagante em excesso, quantas vezes num forró, doido para tirar uma menina para dançar e com medo dela não querer, mas só precisava tomar uma do embriagante, a orelha esquentava, e eu chamava até a cega Maria, baleada, para dançar mais eu. Penso com coragem. Pois nessa noite eu quero te dizer: quem não tem coragem, beba o vinho do céu, que você vai enfrentar o diabo. Quem nesta noite está desencorajado, beba o vinho do céu. O Senhor está dizendo: vai transbordar de vinho. Quem quiser, beba. Eita, glorificado seja o nome santo do Senhor. Vai transbordar de vinho. Vai ter vinho para todo mundo nesta noite. Quem glorifica, quem crê no poder pentecostal, quem crê no poder pentecostal, vai transbordar. Só não bebe quem não quer. Quem quer beber, dê glória a Deus. Mas não fala apenas de coragem, fala também de prazer. Porque o suco da uva é muito gostoso. Faz isso. De vez em quando compra uva, bate no liquidificador, bebe para você ver. Já tem outros prontos na loja, nos mercantis, nos mercados tem. É gostoso demais, dá prazer. Você que está levando uma vida de dissabores, uma vida de desgosto, sem prazer de nada, não tem mais prazer de nada. Quantas pessoas eu recebo em minha clínica que dizem assim: bispo, eu não tenho mais prazer em nada. Receba nesta noite o sabor do vinho do céu. O que foi você está sem vontade de viver, está repreendido. Que coisa doce é a vida. Receba a doçura da vida. Tem vinho hoje para todo mundo. Receba a doçura da vida. Você está numa vida amarga, receba o sabor da doçura do vinho celestial. Tem vinho para todo mundo. Me ajude a terminar essa pregação. Pega na mão de uma pessoa que está perto de você, balança com carinho e diga: beba vinho, beba o vinho do céu. Se ele crê, você vai dar glória a Jesus de Nazaré. Você vai beber vinho hoje. Aleluia. Mas quando a Bíblia diz assim: te darei vinho, transbordarão de vinho os teus lagares, vinho também quer dizer: te darei saúde. Aleluia. Você sabe que na Bíblia, quando eles tomavam vinho, muitas vezes era para sarar alguma enfermidade. Leiam que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, eu te aconselho beber um pouco de vinho por causa da tua enfermidade. Ou seja, se você beber, no mínimo melhor você vai ficar. Então vinho é saúde. Quando alguém bebe um pouco de suco de uva, pode ter certeza, teu estômago nunca mais será o mesmo. É comprovado.
Paulo aconselhou Timóteo, que tinha um problema estomacal: toma o suco da uva que você vai ter melhora. Aleluia. Então vinho é saúde. Quem está nesta noite doente, receba a cura. Beba o vinho da cura. Depois de um grave acidente que eu tive há 7 anos, depois de perder aqui do altar um dos pastores mais queridos da minha vida, partiu para o Senhor. Aquele pastor que, semelhante a muitos que existem hoje, mas ele prestava atenção até quando caía uma caneta do meu bolso, pastor Edinaldo. Depois que meu pai partiu, depois que eu tive conjuntivite, tudo isso em um ano, quando melhorei, eu tive um problema estomacal. Eu andava e dizia: Erilânia, que tristeza. Quando eu respiro, não invadia. Eu sentia não invadir meu pulmão. E eu fui e fiz consultas e tudo, e o médico dizia: um desconforto, mas não é gastrite, não é úlcera, não é nada, é só um desconforto, um problema gástrico simples. Mas eu não respirava direito. Deus sabia que eu só respirava corretamente quando eu me deitava. Aí o ar invadiu o pulmão. E eu um dia li que Paulo disse a Timóteo: toma um pouco de vinho por causa do teu estômago. E eu fui lá e comprei o vinho puro, o suco puro, e orei. E todas as noites eu tomava uma bicada, 3 dedos, uma bicadinha. Não foi jurubeba não, viu? Nem foi São Brás não. Cuidado, que tem uns aí que é beber e agora é esquentar. O suco, desde que Josélia traz para a Santa Ceia. Orei. E também tem uma coisa, e tomei várias noites. Jesus me curou. O Senhor Jesus me curou. Vinho é saúde. Quando o Senhor diz: transbordarão de vinho os teus lagares, quer dizer: eu te darei saúde. Quem recebe, glorifica ao Deus de Israel. Pode glorificar a Deus. Aleluia. Mas quando a Bíblia fala de vinho, ela fala também de mudança. Não é sem razão que compararam o dia de Pentecostes com o povo cheio de vinho, embriagado com vinho, porque vinho muda o comportamento. Se beber muito, o comportamento é grande. Vou recordar outro tempo. Mole que nem eu não tinha. Era um adolescente mole. Mas quando eu esquentava a orelha, meu amigo, eu ficava procurando. Se eu encontrasse o Satanás, eu brigava. Era jogo de bola, de futebol, ainda mais quando diziam um apelido que eu não gostava comigo, que eu não sei se eu digo aqui. Eu vou dizer. Quando diziam um apelido, quando eu estava com a orelha quente, que eles diziam: bota a bola, grade velha. Quem é grade velha aqui? Você. Aí podia entrar quem? Meu amigo, era terrível, era uma mudança de comportamento quando eu bebia. Com mudança de comportamento. Mudança. Beba o vinho do céu hoje para a tua vida dar uma enguinada. Vai ter uma mudança radical na tua vida para a glória de Deus. Vai ter uma mudança radical. Vou olhar para você e dizer: o que é isso? A propósito ou sem propósito, deixa eu dizer, a propósito de Deus. Vocês sabem que a palavra maná quer dizer o seguinte: o que é isso? A Bíblia diz que Deus mandava maná todos os dias pela manhã. Inclusive passou agora no final da novela dos 10 mandamentos. Muito lindo. Parabéns mais uma vez. Que coisa, que produção bem feita. O maná. Mas vocês sabem o que significa a palavra maná? Significa: o que é isso? O que é isso? Porque quando caía do céu, eles diziam: o que é isso, meu Deus? Eu profetizo maná na tua vida. Mudança. Quando as mudanças dos céus acontecerem, vão perguntar: o que é isso? Eles já estarão dizendo: é maná que caiu do céu. Pode receber. Aleluia.
Glória a Deus. Para terminar, não apenas mandarei pão, não apenas darei vinho, mas também mandarei óleo ou azeite. Digam comigo, azeite. Azeite. Quando a Bíblia fala de azeite, quer dizer o quê? Quando a Bíblia fala de azeite, ela fala de beleza. Repitam. Quando fala de azeite ou óleo, fala de movimento, vai. Quando fala de óleo ou azeite, fala de riqueza ou prosperidade, digam. Quando fala de azeite, fala de iluminação, vai. E por fim também fala de unção. Diga glória a Deus. Eis que farei no meio das crises que venham sobre vocês que se arrependeram, que se humilharam no meu altar, que se humilharam no meio do povo, que fizeram o jejum domingo dia 15, que vão orar 3 vezes por dia, ter culto 3 vezes por dia na igreja, que vão me buscar em jejum, na leitura do livro de Atos. Eis que providenciarei o trigo, o vinho e o azeite. Mas lembrem-se, não esqueçam, é se consagrar. Se consagrar, entrar no seu propósito, eu derramarei, porque sou o Senhor. E eu já disse que vou derramar o pão, já disse que vou derramar o vinho. Agora se preparem, está terminando. O Senhor me manda te dizer: vai cair também óleo na tua casa. E se o óleo representa beleza, você, minha irmã, que gosta de uma maquiagem para andar mais bonitinha, mas nunca mais teve condição de comprar, e você sai de casa e muitas vezes diz: Senhor, se o Senhor não providenciar a semana, se acaba meu batom, se acaba meu pente, se acaba meu shampoo, e eu não vou andar mais bela. Até isso. O óleo era usado na Bíblia para embelezar mulheres. Eita, cadê as mulheres? Mulheres, glória a Deus. As mulheres chegam e dizem: glória a Jesus. Amém. Por que embelezar as mulheres? Porque o homem não precisa de tanta coisa, já é belo. Homem não precisa de muito aparato. O homem bota um sapato, uma calça, uma camisa, pronto, penteia o cabelo, já sai todo mundo dizendo: eita máquina. Pensa uma máquina. É desse jeito. Agora a mulher tem que se ajeitar. Ajeita daqui, ajeita dali, pinta aqui, pinta acolá. Tem que estar bela. Amém. Glória a Deus, amém. Pois eu te digo nesta noite, você, minha irmã, e você também, homem, quando a Bíblia diz providenciarei azeite, óleo, está dizendo: te darei condição de investir no teu porte. E quem foi que disse que crente não pode se preocupar com o porte? Pode. Deus é o dono do ouro e da prata. Jesus andava só no chique. Jesus andava nos trinques. E vocês, mentira, bicho, mentira de quê? Quando ele morreu foi uma briga de 4 soldados para ver quem ficava com a roupa do homem. Aplauda Jesus aí. Eita, mistério! Que roupa é essa? Que era ruim, que houve uma briga de 4 homens para vesti-la. Recebe o dom da prosperidade, da beleza, melhor falando, nesta noite. Pode dar uma rajada de glória a Deus aqui nesta noite. Mas óleo também representa movimento. Tem lá um motor que não funciona, mas ele só funciona quando bota óleo. Quando você coloca o óleo, o carro anda. Óleo representa um combustível que movimenta motores. Quem foi que disse que a igreja de Jesus tem que ser uma igreja parada? Por mim, só tinha um culto no domingo na igreja. Eu não sei para que tanto culto na igreja. Não sabe não? Pois eu sei. É porque a igreja que anda no óleo, ela se movimenta o tempo todo. Ribadalabachébia. Sabe por quê? Qualquer corpo parado enferruja. Qualquer carro novo parado enferruja. Igreja que não se movimenta enferruja. Igreja que não se movimenta, ela entra em problema. Tem que ter culto quanto mais vezes. Quem não pode vir uma vez por dia, vem apenas. Quem não pode vir 3, vem uma. Quem não pode vir todo dia na semana, vem uma vez por semana.
sim, mas a igreja tem que se movimentar para não enferrujar. Recebe o óleo do movimento nesta noite. Recebe o óleo do movimento. Se você não tem conseguido se movimentar na obra, recebe o óleo do céu para ter movimento nesta noite. Mas óleo também na Bíblia representa riqueza. Riqueza. Lembra aquela mulher? O que é que tu tens em casa? Nada. Só tem uma botija de azeite. Eita. Eliseu disse: pois traga para cá e peça vasilhas emprestadas, que você vai ver a riqueza entrar na tua casa hoje. Aleluia. Óleo e azeite é sinônimo de riqueza. Grita riqueza. Grita, vai. Está com medo de gritar? Então grita riqueza. Raimanabracá. A Bíblia diz: riqueza e glória vem de Deus, e Ele domina sobre tudo. Óleo representa riqueza. Quando Eliseu orou sobre aquele óleo, a casa da mulher se encheu de azeite. E ela disse: Eliseu, o que é que eu faço com esse monte de azeite? Ele disse: venda, pague a quem você deve e vá viver bem do que restar. Óleo é riqueza. Recebe o dom da prosperidade financeira na tua vida. Só quem recebe, dá um glória àquele que é poderoso nas batalhas. Mas óleo também representa iluminação. O azeite era usado também na época para colocar em lamparinas, e iluminava todos os que estavam na casa. Por isso que 5 virgens não puderam se encontrar com o noivo, porque apenas 5 tinham azeite. Aquelas que não tinham azeite, a lâmpada se apagava. Então, você que está aqui nessa noite, e literalmente você entende, olhe bem, que é um crente que está um pouco apagado, que é um crente em Jesus Cristo, confia no Senhor, tem certeza de vida eterna, mas ultimamente tem andado um pouco apagado. Você vê que não está brilhando mais, alguma coisa está desajustada em você. Pois nesta noite é a noite de você receber o azeite, o óleo do céu, para reacender a chama da tua vida, para reacender a iluminação da tua vida. Recebe nesta noite esse óleo, esse azeite, e brilhe por onde você passar. Está apagado? Recebe o óleo e se acenda. Só que eu quero dizer uma coisa: crente que brilha, crente que ilumina, atrai maiores olhares. Se você quiser ser um crente que ninguém lhe incomode, não brilhe, pelo amor de Deus. Não tenha azeite para não brilhar, que na hora que você brilhar, vão atirar pedras. Na hora que você brilhar, vai incomodar muita gente. Você lembra da história com E sem H, do vagalume e da cobra? Para onde o vagalume ia, a cobra ia atrás: vou te comer, desgraça. E o vagalume subia e a cobra atrás: vou te comer, infame. Mas o povo não faz isso não. E o vagalume subia e a cobra também: você desceu, eu lhe pego, eu vou lhe comer. E o vagalume: mas homem, eu não quero ser comido não. Mas me explique, por que a senhora quer me comer? Ela disse: é que eu não suporto você brilhar. Assim é nesta vida, se você brilhar, vai ter quem te persiga. Mas eu vou te dizer: recebe a unção de Deus e brilhe, e faça inveja à serpente do inferno. Aplauda Jesus de Nazaré. Brilhe. E finalmente, o óleo representa unção. E o que é unção? É a presença forte do Espírito Santo em nossas vidas. O que é unção? É a presença forte do poder do Espírito Santo em nossas vidas. O que é unção? É a presença forte dos dons espirituais na nossa vida. Quem tem a unção do Espírito Santo, ele vê, ele pode ter em fração de segundos um raio-x de Deus nos seus olhos.
Ele vê o que ninguém vê, porque ele está ungido com o poder do céu. Receba o azeite da unção nesta noite. Há 22 dias, eu estava numa conferência com o pastor Cabral em Trindade. E eu pregando às 10 horas da manhã, uma senhora assistindo o culto assim, uma senhora de uns 30 e poucos anos. O Espírito Santo disse: vá a ela e diga-lhe que eu a salvei no ventre da mãe dela, porque tenho um propósito com sua vida. Eu disse: Senhor, como é que é para eu dizer? O Senhor falou ao meu coração: diga para ela que eu a salvei no ventre, porque tenho um propósito na vida dela. E eu cheguei para ela e passei as mesmas palavras. Aquela mulher começou a chorar. Depois do culto, o pastor me procurou e disse: bispo, Deus estava hoje pela manhã na igreja. Sabe aquela mulher? Ela nunca disse isso para ninguém. Ela veio de fora da Bahia, morar aqui em Trindade. Vive aqui com sua mãe há muitos anos e guarda um segredo, ela e a mãe. Quando ela estava no ventre da mãe, a mãe teve pré-eclâmpsia. Estava condenada ela e a filha. E lá no hospital, como um milagre, inexplicavelmente escapou a mãe e ela. E Deus falou e revelou hoje. Quem crê nisso? Manabra surianda quanturi manabra xerecanta rei badala suria manabra suribe canta labranabria. Esse é Deus de Israel. Tá pegando fogo aí, tá pegando fogo aí, tá pegando fogo aí, tá pegando. Recebe a unção de Deus no teu olho direito e esquerdo e receba a unção do céu. Recebe nesta noite a alegria do céu, a unção do óleo santo. Louvado seja Deus, promessa de Deus para tempos de crise. Igreja, vou fazer uma pergunta para finalizar. 3 perguntas. Se sua resposta for sim, responda com um amém e um glória a Deus e um aleluia. Igreja, conforme a promessa de Deus dessa noite, as 3 promessas de Deus, Ele garantiu de mandar o trigo e o pão. Você crê nisso? Você diz um amém, um glória a Deus e um aleluia. Você crê na presença do pão? Quantos nessa noite creem na provisão do vinho? E quantos estão dispostos a receberem? Espere aí, quando eu disser óleo, eu quero que você se levante, dando glória a Deus e dando a maior salva de palmas, mas sem parar. Igreja, prepara tudo aí. Eu não quero saber se você tem 20 anos ou você tem 90 anos. Se o vinho é força, você vai ter força. Quando eu falar no óleo, você vai dar um salto dessa cadeira, vai ser curado e vai aplaudir e vai dizer glória a Deus sem parar por alguns segundos, em nome de Jesus. Igreja militante, recebe